Boa tarde. Eu sou a professora Roseli, docente da Unespar de Apucarana, do curso de Secretariado Executivo. E também sou coordenadora do estágio e sou vice-coordenadora do curso. Hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito de conflitos. Entender, compreender para resolver. O que nós falamos com isso? Bom, desde o início, desde que o mundo é mundo, desde o início da humanidade, do começo, o conflito é uma constante na vida da sociedade, da vida dos indivíduos. A disputa por território, a disputa por alimento e mesmo os conflitos entre a comunidade, as pessoas que viviam daquela época. Então, desde que o mundo é mundo, vivemos sempre tendo algum conflito. E como que é esse conflito? Ele acontece? Bom, ele acontece a partir do alter e do ego. O que seria isso? Bom, o alter, o outro e o ego. Desde que nós, pessoas, seres humanos, nós temos desejos, necessidades, expectativas, projetos, o outro também tem. A partir do momento que algum desejo meu, alguma expectativa minha é quebrada, ou a expectativa do outro é quebrada, o que acontece? Gera-se um conflito. A partir desse conflito gerado, o que pode acontecer com o ser humano, nós, pessoas? Nós temos, por concepção, até há um autor que fala sobre isso, que é o Faria, que diz assim, que o conflito ele também pode ter origem em 3 dimensões que nós podemos perceber. Aquela percepção, quando nós percebemos que as nossas necessidades, nossos interesses são incompatíveis com o da outra pessoa, ou seja, o meu ego e o alter não se batem. Eu vejo que o meu interesse, eu percebo que algo não está certo e eu percebo que os meus desejos não batem com o do outro. A sensação é aquela reação que nós temos emocional diante de uma situação e que não nos agrada, que nos causa desconforto. E também a ação. Quando a gente torna isso explícito através do quê? De atos, de palavras, de olhares, também se percebe esse conflito. Qual é a tendência dessa instalação do conflito? Quando o conflito acontece, nós partimos primeiro para uma discussão. Normalmente ela é racional, aberta, mas nós discutimos. Ou então para um debate, que as pessoas já começam o quê? Buscar padrões de comportamento para falar do conflito. Ou então as pessoas começam com façanhas, que é o quê? Aquele grau de objetividade para brigar. É aquela história de vamos buscar um caminho. Também temos a questão das imagens fixas, que são estabelecidas o quê? São pré-estabelecidas por as partes uma imagem. Quer dizer, eu tenho aquilo frustrado, então eu tenho uma imagem daquilo. De repente, a pessoa que me frustrou não era essa a intenção, mas eu percebo que é. E nessa percepção, eu instauro uma imagem e eu fixo essa imagem. Então, é uma imagem que eu já pré-estabeleci com a outra parte e a outra parte comigo, porque isso acontece vice-versa. Ou então, o loss of face, que seria o quê? Aquela perda de prestígio, Torna cada vez mais difícil para as partes, evitar que aquele conflito seja explícito. Nós temos também aquele nível, que é o nível das estratégias, que as pessoas começam a pensar o quê? Em demandas, em punições. Que tipos de punições? Quantas vezes, quando nós temos uma expectativa, um desejo, alguma coisa que nos frustra, e essas expectativas quebradas, nós temos a tendência a reagir de várias formas. E uma dessas reações é o quê? Tentar punir o outro. E aí nós começamos a armar estratégias. No ambiente de trabalho, pessoas armam estratégias como?
Horas, elas começam a formar grupos e formar o pensamento de outros grupos para que esses grupos pensem diferente do que nós realmente somos, denegrir a nossa imagem de alguma forma. Elas começam a tratorar, às vezes, as pessoas. Elas podem sabotar o trabalho de alguém. Tudo gerado de um conflito, né? Às vezes a pessoa fica com aquela falta de humanidade também. Tem um nível da falta de humanidade que as pessoas começam a fazer o quê? Tem esses comportamentos destrutivos mesmo, né? Tem conflitos que as pessoas querem mais que a outra faça o quê? Que a outra se dane, que a outra se lixe. E, às vezes, um ataque de nervos, a pessoa parte para o quê? Para um grito, para uma agressão, né? E ataques generalizados, que a pessoa parte para aquele lado. Isso, gente, estou falando de pessoas, mas isso pode acontecer também com o quê? Com grupos, com países, com humanidades. Nós vamos na base do ou ganhamos ou perdemos. Então, o que acontece com o conflito? O conflito, ele parte para aquele lado em que ele pode ser um conflito que ele passe para o extermínio ou não. E quando você percebe esse conflito que parte para o quê? Para o extermínio. Como nós podemos exterminar esse conflito? Ora, as pessoas, ou pode ser até uma nação, ela parte do princípio do poder. E quando o conflito é instaurado, as pessoas querem mostrar que elas são melhores, que elas estão certas para o outro. E é onde pode ocorrer o quê? Uma forma de pensar em resolver esse conflito. E como nós vamos resolver esse conflito? Bom, nós vamos partir para a aniquilação. Então, nós podemos aniquilar o conflito de várias formas. E o professor Gilvan Luiz Hansen, da UF, que é um autor que trabalha muito com gestão de conflitos em organizações, ele fala que as pessoas podem partir para essa aniquilação, mas também elas podem partir para um outro tipo de resolução. Mas o principal desse conflito, quando nós temos a visão de conflito, nós temos uma visão negativa do conflito. E às vezes ela não é só negativa, ela pode ser positiva. E qual é essa visão negativa do conflito? É justamente essa de aniquilar o outro, de acabar com o outro. Por exemplo, guerras. Ora, são dois países, às vezes são duas nações, três nações, várias nações. As guerras mundiais foram assim. Alguém queria ter razão, queria algo diferente do outro. Um queria mais poder, o outro queria dominar o mundo. E aí o que aconteceu? Partiu para a guerra. Como que nós vamos resolver isso? Bom, nós não vamos entrar no entendimento. A época de Hitler, por exemplo, foi assim. Hitler queria o quê? Ele queria uma humanidade ariana, pura. E ele partiu com essas ideias dele e muitos países do mundo não aceitaram. E o que aconteceu com isso? Ora, simples. Eu vou brigar por isso. E foi onde eles partiram para a guerra. Então, só tinha uma forma. Eu acabo com vocês e crio o que eu quero. Então, parte para esse tipo de aniquilação. E as pessoas, quando se fala nesse tipo de aniquilação? Numa briga de casal, numa briga, às vezes até de trabalho já acontece isso, uma briga na rua. Quando há um conflito, para acabar com o conflito, simplesmente vai um lá e mata o outro. É mais fácil acabar com o conflito aniquilando o outro. Mas também há outras formas de resolver um conflito. Sim, o conflito ele pode se dar de uma forma em que pessoas racionais tendem a vê-lo como uma coisa mais positiva ou algo mais positivo. Então nós temos esta visão negativa que parte para a aniquilação. Nós temos que lembrar, e isso aqui eu vou ler para vocês, que Passos já dizia, que o conflito ele envolve aspectos psicológicos. A definição desse conflito como desenvolvimento ou luta expressa estabelecida entre pessoas que percebem a incompatibilidade e a impossibilidade da transposição das diferenças e o atendimento aos seus interesses e necessidades. E é claro, quando alguém pensa em conflito, ele
realmente está usando o quê? Isso mexe com o teu psicológico. Então, quando se pensa negativamente num conflito, se pensa na eliminação dele através de uma aniquilação. Essa aniquilação pode ser como morte, como já foi dito, pode ser como ignorar a pessoa. As pessoas já devem ter ouvido, vocês já devem ter ouvido dizer que o pior castigo é a indiferença. E a indiferença é uma forma de se acabar com o conflito. A partir do momento que você ignora essa pessoa, não a vê, não fala com ela, passa por ela como se ela fosse um objeto, um poste, uma cadeira, você também extermina o conflito do seu lado, mas você não pensa no lado do outro, como que está esse conflito com o outro que foi eliminado por você e o outro que foi ignorado por você. Esse é um lado negativo. Vamos pensar no lado positivo de um conflito. Você pode pensar ele de uma forma positiva. E como nós podemos pensar isso? Bom, quando pensamos um conflito de uma forma positiva, nós podemos pensar em um autor, e o seu nome é Habermas, e ele trabalha com a fenomenologia de Strawson. Strawson foi um professor que faleceu há não muito tempo, alguns anos só que ele faleceu, e ele foi professor de Habermas, que é um filósofo até hoje vivo e da escola de Frankfurt. E ele fala do ressentimento, né? Que as pessoas, quando entram em conflitos, elas criam entre si ressentimentos. E esse ressentimento é que vai causar o quê? Essa sequela de raiva, de ódio. Mas a partir do momento que uma pessoa toma consciência de que ela está ressentida e que a outra também tem um ressentimento, e a pessoa tem consciência de que ela também causou um ressentimento, a partir do momento que ela toma uma atitude de se desculpar, de pensar, olha, eu vou conversar com essa pessoa, e Habermas prega o diálogo. A partir do momento que essa pessoa chega na outra e diz, olha, eu errei com você, eu te peço desculpas, não foi a melhor forma, né, de abordar o que você pensa com o que eu penso, o que você faz com o que eu faço, e eu gostaria de me desculpar, eu assumo que realmente eu falei com você. A partir desse momento, o que acontece com esse ressentimento? Mesmo que moralmente esse ressentimento ainda não seja totalmente corrigido, psicologicamente, para aquele que ouviu o pedido de desculpas, essa pessoa, ela vai se sentir melhor, né? E moralmente isso vai resolver. Mesmo que o psicológico dela às vezes fala, poxa, ela me pediu desculpa, mas será que ela foi verdadeira? Agora, moralmente, quando nós falamos moralmente tudo é estabelecido, uma regra moral na nossa vida. E nós sabemos que, desde que a nossa formação moral, desde que crescemos, nós aprendemos, não magoe o outro, não ofenda o outro. Então, a partir do momento que você resolve isso moralmente, pedindo desculpas, você tem que se desculpar, você pedindo desculpas, você faz o quê? Você consegue aliviar esse ressentimento e melhorar essa questão do conflito. E às vezes o conflito ele não é tão ruim assim. A partir daí, nós temos que pensar que a visão positiva ela pode nos levar ao quê? Tanto a um dissenso como um consenso. O que seria esse dissenso? Quando que ele vai poder encontrar essa superação desse conflito? Horas. Através da subjetividade, né, do pensar, da alteridade, se colocar no lugar do outro, através do quê? De estabelecer essa relação, através do pensamento. Horas. Temos aí, quando nós entramos em conflito, vendo positivamente, nós entramos num dissenso, ou seja, são dois sensos diferentes. Mas quem diz que dois sensos diferentes, de repente, não podem se unir e formar um senso comum? E aí vem a visão positiva do conflito, que ele pode se tornar o quê?
uma forma de ser resolvido. A visão positiva que nós falamos de resolução, que seja o consenso, ele pode ser chegado como? A partir de um pensamento, de um ambiente linguístico discursivo. O que o autor que eu estudo, Habermas, diz que esse consenso ele deriva do quê? De uma ação comunicativa, ou seja, se dá pelo entendimento mútuo de uma pessoa com outra, de uma intersubjetividade, onde há uma conversa entre as pessoas envolvidas. Hansen, que é um professor da UF, filósofo, diz o seguinte: ele pode ser resolvido através de um consenso. O que seria o consenso? Uma ação que deriva de uma ação comunicativa. Essa ação comunicativa ela é preconizada por Habermas, o filósofo alemão de Frankfurt, que fala justamente dessa intersubjetividade de conversa entre as pessoas. E esse consenso ele é concebido comumente entre as pessoas ou então entre várias pessoas. E nesse viés ele é encarado como algo positivo, porque nós podemos resolver situações em que não estamos nos entendendo. Por exemplo, se nós temos 5 problemas entre nós, ou um grupo, ou o eu, ego, o alter, o outro, e nós sentamos para conversar de uma maneira racional, de uma forma comunicativa, e nós colocamos isso com respeito, com simetria, com ação ética com o outro, nós conseguimos resolver através dessa ação comunicativa. Ou seja, tenho 5 conflitos, nós não vamos conseguir resolver os 5? Não, nós não vamos. Mas conversando, podemos resolver 1, 2, 3 desses conflitos. Olha, eu não gosto disso, tá, vamos pensar dessa forma. Concordo com você, poderemos nos comportar de um outro jeito, eu posso agir dessa forma, né? Nós podemos pensar que esse tipo de ação seja melhor para todos. E a partir daí, nós entramos no que nós chamamos de consenso. Se nós conseguirmos resolver desses 5 conflitos 3, o nosso ambiente, com certeza, se tornará o quê? Muito mais agradável e favorável para que as coisas se resolvam com o tempo e melhorem. Então, dessa forma, o conflito ele não pode ser apenas visto como realmente destrutivo, mas ele sim, ele é um tipo de acontecimento, um tipo de comportamento, um tipo de situação em que ele pode ser visto de uma maneira muito positiva, porque nós podemos resolver, construir a partir desse pensamento habermasiano, a partir desse pensamento comunicativo, a partir do momento em que nós sentamos e entramos num consenso, nessa situação de resolução de conflitos, de problemas, resolver e tornar tudo muito melhor. Então, eu deixo para vocês a seguinte crença, o que eu acredito, o que muitos pesquisadores acreditam e que Habermas acredita, né? Que todos nós temos a capacidade de entendimento, né? Nós temos a capacidade de entender um conflito e de resolvê-lo. Nesse caso, o secretário é um profissional que possui essa capacidade, e se ele possuir a capacidade de entendimento de conflito, se ele souber lidar com o conflito, entender toda essa dinâmica que acontece com o conflito, ele pode sim contribuir de uma maneira muito, muito positiva na resolução dos conflitos que porventura sejam desencadeados dentro do seu ambiente de trabalho ou mesmo dentro da empresa, tendo em vista que o secretário executivo é um gestor de relacionamentos e ele vai, no dia a dia, no trabalho dele, resolver muitos conflitos. E a resolução dos conflitos, ela pode sim ser trabalhada numa plataforma, é uma
perspectiva de ser trabalhada numa plataforma habermasiana, que é um assunto que eu poderei trazer num outro momento. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos.